Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô vindo porque nós vamos começar uma série de estudos, né? São estudos de caso. Como eu vejo que tem muitas pessoas que não entendem ainda, não sabem o que esperar de um mapa numerológico, eu resolvi fazer uma série de estudos de caso, onde eu vou trazer pessoas reais, né? Obviamente eu não vou expor o nome dessas pessoas, mas vou mostrar o gráfico delas e vou explicar mais ou menos alguns pontos mais importantes, porque é muita informação. Só para vocês terem uma ideia, um mapa numerológico tem em média de 50 a 60 páginas, então fica inviável eu falar todo o mapa de uma pessoa aqui. Mas eu vou pontuar as coisas que eu considero mais importantes, para que vocês tenham uma ideia também do que vocês devem esperar deste mapa, né? O que ele pode trazer de informações para que você possa ser direcionado na sua vida, né? Saber os caminhos que você pode trilhar. Então, eu vou trazer uma série de estudos de caso. A gente vai começar hoje, tá? Com um estudo de caso bem interessante. É de uma criança, vocês vão ver aqui a data de nascimento dela, né? Nasceu em 2016. E fazendo um adendo aqui, um parênteses, é muito, muito legal quando os pais fazem um mapa numerológico dos seus filhos, tá? Normalmente, quando a gente vai procurar esse tipo de informação, nós somos mais adultos, porque nós já temos um conhecimento, já temos alguns bloqueios, sabemos que a gente tem algumas dificuldades, então nós procuramos ajuda, né? E de repente a gente se depara ali com um mapa numerológico, um mapa astral, enfim, alguma terapia que nos ajude a saber por qual motivo a nossa vida não está andando, os obstáculos e tudo mais. Mas aí a gente já está na vida adulta, muita coisa já aconteceu que não tem como ser mudado mais, né? Talvez se nós tivéssemos tido a informação antes, muita coisa teria sido diferente. Então, por isso que é tão importante o mapa numerológico infantil, né? Primeiro porque os pais vão ter o conhecimento daquela criança, como direcionar ela pelo melhor caminho, sabendo as características da sua personalidade, por exemplo, incentivar questões que vão mais de acordo com aquela personalidade, né? E não, de repente, porque eu sou advogado, quero que o meu filho também seja, e de repente não tem nada a ver com a personalidade daquela criança. Talvez ela até faça o curso, até atue na área, mas vai ser completamente infeliz, né? E aí já se passaram muitos anos daquela vida até ela cair a ficha e falar, bom, não é isso que eu quero, eu vou começar do zero, né? Então muita coisa poderia ter sido evitada, né? E ela já trilhar um caminho mais correto, vamos assim dizer, né? Melhor ainda seria se fosse feito um mapa antes do nascimento, né? Que a gente chama de mapa de maternidade. Ou seja, nós fazemos um estudo, aí é muito mais complexo. Eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso, mas a gente consegue até criar nomes, né? Claro, com a intuição que a mãe já traz, né? A gente não inventa um nome da nossa cabeça, a mãe já traz uma intuição de um nome, né? E a gente, em cima disso, a gente cria um nome mais positivo, que não tenha sequências negativas, que não vão trazer tantos bloqueios para a vida daquela criança. Mas isso eu já abordo num outro momento, só entrei nesse adendo porque no caso desse mapa, é um mapa de uma criança muito novinha ainda, então se a mãe e o pai também souber direcionar ela em cima do mapa numerológico, a probabilidade dessa criança ter mais sucesso, né, conseguir contornar melhor os obstáculos vai ser maior, tá? Então eu vou compartilhar com vocês esse gráfico, vou explicar os pontos que eu considero que sejam mais relevantes para que vocês tenham uma ideia também do que esperar do seu mapa numerológico. Então aqui tá, né, o gráfico que a gente faz o estudo do mapa numerológico. Como vocês podem ver ali, a pessoa nasceu no dia 22 de março de 2016, né? Então, o que a gente considera importante aqui nesse estudo, né? Eu vou falar para vocês aqui da personalidade dela, né? Aqui esses 3 itens, que é a motivação,
a impressão e a expressão é um conjunto da personalidade dessa pessoa, tá? Então essa criança, né, que tem aí 7 anos, ela tem uma motivação 3, tá? Então que isso quer dizer, né? Uma pessoa que tem a motivação 3, geralmente ela é motivada pela necessidade de se expressar, tá? Ela é motivada pela criatividade, pela comunicação com os outros. Então ela pode ter uma personalidade um pouco mais extrovertida, ela pode se destacar em áreas mais relacionadas à arte, à música, à escrita ou qualquer outra forma de expressão artística, tá? Então é uma pessoa que tem uma tendência natural a querer se socializar, né? Ela tem muita facilidade na comunicação com as outras pessoas, de transmitir as suas ideias, as suas emoções para as outras pessoas, tá? Também é uma motivação que indica uma mentalidade de uma pessoa que é mais otimista, mais positiva, né? É uma pessoa que costuma ver o lado bom da vida, né? Não é uma pessoa que vai focar tanto no negativo. Então, é uma pessoa que tem essas características, né? De motivar as outras pessoas, de inspirar as outras pessoas, né? Isso é uma característica bem positiva aí, numa pessoa que tem essa expressão 3. E ela também tem aqui uma impressão número 9, tá? A impressão 9, ela vai trazer para essa pessoa uma personalidade, né? As pessoas vão olhar ela como uma personalidade que passa uma compaixão pelas outras pessoas, uma pessoa que é empática às outras pessoas. Então, ela vai passar essa primeira impressão de uma tendência de se preocupar com os outros, né? De se envolver com, com os problemas das outras pessoas, se envolver com os problemas da sociedade, da comunidade. Então, uma pessoa que vai demonstrar uma capacidade muito grande de compreender o próximo, né? De ser conselheira. Então, não é difícil uma pessoa que tem uma impressão 9 trazer pessoas para no seu convívio que vão buscar conselhos, que vão querer se falar dos seus problemas, se abrir para essa pessoa, né? Então a primeira impressão 9, ela traz um ar de sabedoria, de conhecimento espiritual, uma pessoa que tem uma visão mais ampla da vida. E aqui, finalizando, né, a questão da personalidade dessa pessoa, que tem uma expressão número 3 também, você vê que ela tem tanto a motivação 3 quanto a expressão 3. Então, o número de expressão, ela vai se referir a aspectos da personalidade dessa pessoa, né? No sentido de quais são as características, as habilidades dessa pessoa. Então, como ela também tem um número de expressão número 3, ela vai ter essa questão da criatividade muito forte, a comunicação dela muito forte. Então, vai ser uma pessoa que gosta de interagir com outras pessoas, gosta de se comunicar, gosta de se relacionar. Ela tem um talento natural para se expressar, seja através da dança, da música, da escrita, da pintura, qualquer coisa relacionada às artes, essa pessoa se daria muito bem, ou qualquer outra atividade no qual ela poderia se expressar, falar, conviver com outras pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Uma pessoa com esse tipo de personalidade jamais poderia trabalhar num escritório fechada, onde ela não poderia se comunicar com as outras pessoas. Então, se ela trabalhar num ambiente como esse, ela vai ser uma pessoa extremamente infeliz, porque ela é extrovertida por natureza. É da natureza dela ser uma pessoa comunicativa, com essa facilidade de se comunicar. Então, se ela se vê presa dentro do ambiente onde ela não pode conversar com as outras pessoas, ela vai ser muito infeliz. Por isso que uma criança desse tipo, com essa personalidade, vai ter muita dificuldade na escola de ficar quietinha, quieta na aula, né? Ela vai querer interagir com os amigos,
Então, ela vai ter uma certa dificuldade de ficar quieta, né? Porque ela quer, tanto é que a aula que ela vai mais gostar vai ser educação artística, porque é um momento que ela tem de mostrar as suas habilidades, aquilo que ela, de se expressar da forma que ela gosta, tá? Então, os pais sabendo disso, talvez consigam orientar ela, olha, eu sei que você gosta de falar, eu sei que você gosta de se comunicar, mas tem os momentos certos para isso, você não precisa ficar quieta, mas tenta prestar atenção nas suas aulas e depois na hora do intervalo você vai conseguir falar com todas as pessoas que você quer, então vai conseguir orientar de uma forma melhor, sem dar aquela bronca, né, de falar que você não pode falar, você não sei o quê, porque senão cria um trauma nessa criança, né, de repente ela vira um adulto que tem essa característica, mas é travado, porque foi podado na infância, os pais não sabiam dessa característica dela, não imaginavam isso, achava que era uma menina arteira ou um menino arteiro, e não direcionaram essa criança da maneira correta, e às vezes se torna um adulto frustrado, porque não teve uma infância, uma adolescência onde ele pôde se expressar da forma como ele gostaria. Outro ponto importante agora, já falando sobre a personalidade da pessoa, né, seria o destino de vida, né? Essa criança ela tem um destino de vida número 7. E o destino de vida 7 mostra uma inclinação dessa criança pelo conhecimento, tá? Mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento mais profundo. Provavelmente ela vai ter muito interesse por questões esotéricas, questões espirituais, né? Vai querer compreender o porquê da vida, o mundo, os outros planetas, vai fazer uma análise mais profunda de si mesma, né? Vai ter interesse por terapias, de repente fazer passar com psicólogos para se entender mais, tá? Então essas pessoas elas têm essa pergunta, um ponto de interrogação na mente, né? Elas sempre vão estar em busca de querer saber o porquê das coisas, buscando respostas mais profundas e tendo interesse, como eu falei, pela psicologia, de repente por uma filosofia, tudo ligado à espiritualidade, né? E qualquer área acadêmica que também envolva a pesquisa, porque são pessoas que são muito naturalmente com esse desejo do conhecimento, de saber o porquê das coisas. Essas pessoas também vão ter uma forte intuição, elas vão ter uma conexão com a espiritualidade, são pessoas que têm uma sensibilidade muito aguçada, né? Então tem uma capacidade de perceber além do óbvio. Então trabalhar essa intuição nessa criança, fazer com que ela entenda mais, se ouça mais, né? Isso é importante porque ela cria essa conexão com ela mesma, né? De se ouvir, de ouvir a sua própria intuição, tá? Essa pessoa, embora ela seja muito extrovertida, muito comunicativa, vai ter momentos em que ela vai querer ficar mais na dela, ser mais introspectiva, vai querer ter seu momento de solidão, justamente para poder refletir sobre as questões internas dela. Então, elas gostam sim de estar com pessoas, elas precisam dessa comunicação, mas elas respeitam o momento delas de ficar sozinha para poder fazer uma reflexão mais profunda sobre a vida delas. Aqui tem um aspecto muito importante dentro do mapa numerológico, que são as dívidas kármicas, tá? A dívida kármica, ela está relacionada com questões vindas de outras vidas, tá? Então, débitos que nós criamos em outras vidas, de repente porque prejudicamos outras pessoas, fomos egoístas, fizemos algo que possa ter prejudicado os outros, né? E como nada fica impune, embora a gente ache que as pessoas ficam às vezes impunes dos seus atos,
mas aqui mostra que não, que mesmo que a gente não pague naquela vida por atos que nós cometemos, elas vêm em outras vidas, mas com o objetivo de a gente poder quitar essa dívida. Então a gente está tendo uma oportunidade nesta vida de zerar o nosso débito kármico. Então essa pessoa, ela trouxe uma vida kármica, uma dívida kármica nesta vida, tá? Essa dívida kármica 16. Então o que isso aqui pode travar na vida dela, né? Se ela não tiver esse conhecimento dessa dívida e não fizer os ajustes necessários para a quitação desta dívida, nessa vida atual, ela pode ter algumas dificuldades, tá? A dívida kármica 16, ela indica que a pessoa pode ter tido algum tipo de desequilíbrio ou algum tipo de excessos na sua vida passada, né? Relacionados à questão de poder, ego, manipulação de outras pessoas em detrimento de si mesmas, né? Então acabou prejudicando outras pessoas por ego, né? Ou manipulando, a fim de ser beneficiada, tá? Então essa dívida geralmente representa a necessidade dessa pessoa aprender a equilibrar o seu uso do poder, né? Honrar a sua individualidade, né, a sua expressão pessoal, sem prejudicar os outros e sem querer dominar as outras pessoas, né, nem sem querer impor às outras pessoas a sua vontade, né, passar por cima das outras pessoas porque quer que o seu ego seja que ele valha mais do que as outras pessoas. Então, a dívida kármica 16, ela está relacionada muito ao ego, ao poder, né? As pessoas passam por cima de outras pessoas para conseguir o que querem, às vezes por poder, por dinheiro. Então, essa dívida kármica, ela pode trazer alguns desafios para essa pessoa, né? Então, ela pode ter algumas dificuldades de relacionamento, né? Relacionamentos mais desequilibrados. Ela pode passar por situações onde ela seja a vítima, dessa vez, de pessoas que queiram manipular ela, né? Ela pode trabalhar com pessoas ou se relacionar com pessoas muito autoritárias, né, que vão querer manipular ela de alguma forma. Então, ela pode trazer para a vida dela pessoas desse tipo, né? Então, esses desafios, eles são apresentados como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, né? Então, ela sabendo equilibrar isso, entendendo o que está acontecendo, sabendo que isso está relacionado com uma dívida kármica, ela buscando sempre, né, o equilíbrio, a harmonia aqui, ela vai conseguir superar esse desafio, não querer dar o troco, né, porque ela não tem o conhecimento ainda do que aconteceu em outras vidas, não se lembra, né, e aí ela pode sofrer alguma coisa nessa vida e querer dar o troco. Então, a partir do momento que ela tem o conhecimento dessa dívida, o que ela significa, e que ela está tendo a oportunidade dessa vida de superar esse obstáculo, ela consegue superar essa dívida também, né? Então é importante ressaltar que a ideia da dívida kármica é uma crença, né? Pode ser uma crença, porque tem pessoas que não creem em outras vidas, então pode ter uma dificuldade de aceitar essa dívida. Então, a numerologia cabalística, ela entende que nós temos outras vidas e que essas outras vidas, elas trazem alguns resquícios, tanto positivos quanto negativos. No caso negativo, em dívidas kármicas, em casos positivos, habilidades que você traz, conhecimentos que você traz. Então, de repente, você vem com uma habilidade, né, maior, uma facilidade de aprendizado de alguma coisa
que vai te facilitar nessa vida, mas que você já realizou em outras, por isso você tem a facilidade nesta vida, tá? E aqui nós temos os ciclos de vida de uma pessoa, né? Todas as pessoas têm 3 ciclos de vida, né? O primeiro ciclo se refere à primeira infância e adolescência, né? O que nós chamamos de ciclo formativo. Então, é o ciclo de vida onde essa pessoa está nesse momento, né? Essa pessoa ela vai ficar nesse ciclo de vida de 2016, que é a data de nascimento dela, até 2046, tá? Até aproximadamente ali os seus 30 anos. Então, vai pegar a parte da infância, adolescência e a primeira fase adulta. Então, o primeiro ciclo de vida ele está relacionado a isso, essa fase da vida da pessoa. E essa pessoa tem um ciclo de vida 3 também, assim como a sua motivação e a sua expressão, né? Então, ela tem um primeiro ciclo de vida número 3. O que vai trazer de características para essa pessoa, tendo esse primeiro ciclo número 3, né? Então, é uma pessoa que vai ter essa questão da comunicação muito forte, né? Isso já mostrou ali na personalidade dela, mas mostra aqui também no primeiro ciclo de vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que tende a se destacar na parte criativa, na parte artística, né? Então, uma pessoa que vai ter muita facilidade de comunicação, de se relacionar com outras pessoas, vai ser uma pessoa extrovertida, né? Então, uma fase propícia para explorar, né, para nutrir a criatividade. Então, os pais, sabendo disso, incentivar essa criança a explorar cada vez mais isso, né? De repente colocar numa escola de artes, num teatro, em alguma coisa que isso aflore cada vez mais. Se ela gosta de música, se ela gosta de dança, explorar isso, porque essa pessoa ela tem isso muito forte dentro do mapa numerológico dela, né? Então, é uma fase da vida dela de descoberta, né? E os pais, tendo esse conhecimento, vão poder direcionar essa criança para esse lado, porque é o que ela tem de mais habilidades na vida dela, é isso, a comunicação, a criatividade, a espontaneidade, né? Uma pessoa que vai ser muito espontânea, com muita facilidade de se socializar, vai ser muito carismática, vai ter muita facilidade de se conectar com as outras pessoas, vai ser uma habilidade natural dessa pessoa, né? Transmitir as suas ideias, suas emoções, vai ser uma pessoa que vai fazer isso de uma forma cativante, inspiradora, né? Então, é uma característica muito benéfica para essa criança, se ela souber utilizar isso, se ela for direcionada para esse caminho, né? Vai ser uma pessoa que vai ser otimista, né? Vai ter essa característica, uma pessoa que vai ter olhar sempre o lado positivo da vida, né? Vai inspirar outras pessoas. Então, sabendo disso, os pais sabendo disso, dessa característica, dessa personalidade, eles vão ter a possibilidade de indicar os melhores caminhos, né? Direcionar a educação dessa pessoa para essas habilidades que ela já tem, só fazendo com que isso cresça cada vez mais, tá? Então, você vê que o mapa ele traz esse direcionamento para essa pessoa, né? Aqui também no mapa a gente mostra que anos pessoais, mês pessoal, tem muitas informações dentro do mapa numerológico, mas nesse primeiro momento eu quis trazer para vocês mais a questão de personalidade, de individualidade, de possibilidades que essa pessoa tem, que de repente ela não conhece, mas através do mapa ela tem a possibilidade de ser direcionada, no caso dela, que é uma criança, de ser direcionada pelos pais, mas no caso adulto, né, que a maioria das pessoas já procuram numa fase mais adulta, conseguir tomar as rédeas da vida e mudar o rumo, a direção
para o caminho que de fato seja mais benéfico para aquela pessoa. Então, esse foi o estudo de caso que eu trouxe hoje, no caso dessa pessoa. Vocês veem como é importante esse conhecimento na fase infantil, né, para os pais saberem direcionar, entender também a personalidade daquela criança, por que ela é tão falante, por que ela se expressa tanto, porque muitas vezes os pais acabam podando essa criança, né? Ah, tá se mostrando demais, quer toda hora ficar dançando, quer toda hora ficar falando, e acaba podando essa pessoa achando que isso é uma característica negativa, quando na verdade é o aspecto da personalidade dela, é aquilo que ela sabe fazer de melhor. Então, eles tendo esse conhecimento, eles vão conseguir direcionar de uma forma mais assertiva a vida dessa pessoa, fazendo com que ela cresça num ambiente mais saudável para ela, né, sabendo das suas potencialidades, e fazendo com que esse adulto, né, seja uma pessoa feliz, uma pessoa que está de bem com ela mesma, né, sabendo disso tudo, fica mais fácil de ela conseguir driblar ali os obstáculos que eventualmente podem surgir, que vão surgir na vida de qualquer pessoa, surge, mas ela vai conseguir ter essa visão, né, e saber como que ela dribla tudo isso, sai desses problemas com mais facilidade, estando num ambiente muito mais propício para ela, né, fazendo exatamente o que a gente chama de missão de vida ou propósito de vida. Tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, a gente volta numa próxima semana com outro estudo de caso, explicando outros aspectos do mapa, além da personalidade, dívidas kármicas e ciclos de vida, destino, mas também outros aspectos dentro do mapa para que vocês possam conhecer essa ferramenta tão importante que é o mapa numerológico.